Silent Hill 2 é uma das maiores obras já feitas pela indústria dos games, principalmente quando levado em conta a profundidade de sua história, o simbolismo dos monstros e personagens e a maneira como a narrativa lida com delicadeza e empatia sobre temas sensíveis como trauma, arrependimento, desespero, amor, tristeza e culpa. Muita culpa. O game é um clássico não só pelo aspecto técnico, que foi realizado com maestria pelos produtores da franquia e pensado nos mínimos detalhes, embora cometa algumas pequenas falhas na execução como qualquer outro game. Até porque não é só com uma boa história que se constrói um game de sucesso. Porém, a forma que ele nos faz mergulhar profundamente na complexidade da mente e psique humana é algo que nunca testemunhei antes, e são muitas camadas. É muito simbólico pra mim ter esse game como um protagonista do meu canal nesse início de sonho e jornada. E isso se torna ainda mais importante porque é uma obra que, assim como eu, é intensa e visceral. E se tem algo que me emociona e que toca meu coração intensamente, esse algo se chama arte. Portanto, se eu precisasse definir a obra em uma frase, obviamente eu diria que Silent Hill 2 é uma obra de arte. É curioso, porque a arte não é algo que se define, a interpretação é ímpar, e embora ela nos guie sempre em alguma direção, há um caminho natural que passamos a convertê-la para algo que referencie nossas próprias vivências. Claro que isso não muda o sentido da obra, porém, podemos ressignificá-la, fazendo com que ela ganhe mais amplitude e tenha ainda mais sentido dentro do contexto sobre o qual estamos inseridos. A arte desperta nossas sensações, emoções e imaginações, ao mesmo tempo que expressa quem somos e a nossa forma de enxergar o mundo. E é justamente essa magia encontrada na arte que me faz amá-la tanto. A metáfora sobre fugir da realidade tem sido constante na minha vida ultimamente. E provavelmente essa metáfora também se materialize para outros como eu. Creio que, de alguma forma, todos nós, assim como James, Angela e Ed, temos nossas razões para isso. Seja para ter algum tipo de alívio, conforto ou esperança, ou simplesmente porque a realidade dói. Confrontar nossos traumas, medos, inseguranças e arrependimentos são um fardo muito pesado. Talvez por isso eu ame tanto essa história em particular, porque ela é próxima, é palpável e, acima de tudo, porque ela é falha e humana. E especialmente, porque me vejo muito nela também. A história começa com o protagonista James Sunderland se olhando no espelho em um banheiro de beira de estrada e próximo ao famoso Lago Toluca. Essa cena do espelho é muito simbólica dentro do contexto da história e narrativa do game, e dois pontos principais chamam a atenção. O primeiro é o semblante triste do protagonista. O segundo é porque de alguma forma ele está questionando a própria sanidade. A razão disso? Ele recebeu uma carta de sua falecida esposa Mary, onde ela dizia estar o esperando em seu lugar especial. Porém, já fazem 3 anos que ela faleceu de uma doença incurável e degenerativa. Movido pela possibilidade de reencontrar sua amada, James parte desesperadamente por uma jornada sem volta, disposto a enfrentar tudo que vier pela frente. No entanto, ele percebe que a cidade já não é mais o refúgio tranquilo e bonito de outrora. Silent Hill agora está deserta, envolta em uma névoa espessa e carregada de uma atmosfera absurdamente opressora. Olhando por essa perspectiva, a história de Silent Hill provavelmente se parece com alguma outra que você já ouviu. E para quem joga o game sem prestar atenção nos detalhes, se apegando somente ao terror ou nas cenas de ação, será difícil compreender que se trata de algo muito mais profundo. Silent Hill 2 não é apenas uma história de terror com monstros e sustos, é uma exploração psicológica e emocional. A jornada de James é uma imersão na mente perturbada de alguém consumido por culpa, arrependimento e negação. E a cidade de Silent Hill, nesse contexto, é muito mais do que um cenário sombrio. Ela é um convite para que seus visitantes olhem para dentro de si. Silent Hill 2 Remake foi desenvolvido pela Bloober Team e publicado pela Konami. Ele foi lançado em outubro de 2024 para as plataformas PlayStation 5 e PC, e é uma releitura do game clássico de mesmo nome, originalmente lançado em 2001. Confesso que quando surgiram as primeiras imagens e anunciaram a Bloober Team como desenvolvedora, eu quase caí duro. Particularmente eu não achava que a desenvolvedora tinha bagagem o suficiente para produzir um game dessa magnitude e com uma base de fãs tão sólida e carente ao mesmo tempo. Afinal, o último game da franquia foi lançado em 2012. Mas, com a vinda de novos trailers, eu fui me adaptando à ideia de que já não havia mais nada a ser feito se não comprar a ideia. Até porque a gente anda tão carente de game com narrativa fora da curva, que o fato de trazerem uma história com profundidade para a nova geração já estava começando a me parecer uma boa ideia. Fiquei muito mais empolgado quando trouxeram de volta o diretor de arte Masahiro Ito e o compositor Akira Yamaoka. Pensei, é só fazer igual, mas melhor, né? E o resultado foi impressionante. A importância desse game na minha vida é enorme. Enorme a ponto do meu filho, que também é apaixonado por games, ter a curiosidade de conhecê-lo para tentar compreender o porquê
de tanta exaltação da minha parte. E eu preciso ressaltar que o meu filho é totalmente fora da curva quando o assunto é games. Ele gosta literalmente de todo tipo de game, inclusive os retrôs. Portanto, gráficos e gerações de console nunca foram impeditivo para ele gostar ou não de um game, o que eu acho o máximo. Agora, falando sobre o resultado de jogarmos juntos Silent Hill 2 clássico de 2001, bom, derrubamos algumas lágrimas juntos. Penso que depois disso ele compreendeu bem o significado da obra pra mim. Há apenas um ponto que eu posso afirmar que eu não gostei de fato nesse remake, e tá relacionado a uma certa suavização de determinadas cenas, diminuindo tanto a violência quanto o teor sexual, que são peças fundamentais dentro da narrativa e dão muito mais ênfase aos traumas dos personagens principais. Não sei se fizeram isso na intenção de baixar a classificação indicativa para o game, o que não deu certo, até porque o game é indicado para maiores de 17 anos, mas de qualquer maneira, não faz o menor sentido suavizar essas cenas, uma vez que o game é violento, tem temáticas extremamente sensíveis e visa um público mais maduro mesmo, justamente por conta do seu conteúdo. O fato é que essas cenas davam muito mais peso para a história. Quem já jogou a versão original do game conhece bem a simbologia dessas cenas. Porém, para quem tá jogando o game pela primeira vez, talvez essas cenas até passem despercebidas. Mas uma coisa é fato, o impacto que o remake pode ter na atual geração e nas futuras é gigantesco. Principalmente se levarmos em conta que elas terão contato com essa história tão rica e cheia de simbolismo, numa roupagem nova e com menos limitações que haviam na época. E olhando sob essa ótica, eu enxergo que a escolha pelo segundo game foi extremamente assertiva para o futuro da franquia. Provavelmente, a maioria nem se interessaria por aquele jogo de 2001, visto que a geração atual é muito mais criteriosa com a estética visual, assim como é com outros fatores também. O game vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de uma semana, e eu imagino que um percentual bem grande de quem comprou o game seja da base de fã dos 3 primeiros games da franquia. E é claro que também há muita gente nova nesse bolo. Talvez nem com todo o otimismo do mundo a Konami imaginaria toda a repercussão que tem sido gerada em torno do remake, e eu espero que ela finalmente perceba que, se ela fizer o trabalho bem feitinho, a franquia terá fãs por uma vida toda. Claro que pagar R$350 num remake é como tomar uma facada no peito. Aliás, pagar esse valor em qualquer game é puxado, né, mano? Porém, eu paguei porque eu queria apostar no projeto, como quem quer mandar uma mensagem direta pra Konami do tipo: "E aí, dá pra entender que eu amo essa franquia, mano?" O que me deixa feliz é saber que o sucesso desse remake abre margem pra que sejam feitos os remakes do primeiro e terceiro game também. Pelo menos é o que eu espero, né, visto que eles são aclamados pelo público. E agora, vendo que fizeram um bom trabalho, a minha ansiedade pros outros remakes e novos títulos da franquia já tá a 1000. Sobre a gameplay do remake, particularmente eu gostei. Claro, não é nada inovador e nem se compara com a maioria dos games dessa geração, mas melhora muito a experiência do game de origem. O sistema de combate também não é a melhor coisa do mundo, mas apesar de tudo ele funciona. E foi relativamente surpreendente, pelo menos pra mim, né? Já a movimentação do James, mano, essa aí tem rendido, hein? Embora ela seja mais refinada, ela ainda preserva uma sensação de lentidão e falta de fluidez, o que pode incomodar quem esperava uma jogabilidade mais responsiva. A câmera over the shoulder, ou seja, acima do ombro, e sim, eu também odeio esse termo, também está presente aqui no remake. E eu jurava que isso atrapalharia um pouco a tensão, principalmente quando a gente adentra nos lugares mais apertados. E, diferentemente da câmera fixa do game de 2001, que possibilitava algumas poucas mudanças de ângulo e de rotação, que nos deixava aflitos principalmente porque ela era travada e a gente nunca sabia o que ia sair daquele cantinho que não dava pra ver, agora com a OTS, sem over the shoulder, sinto que ficou um pouco mais desesperador, né? Ouvir o rádio disparar e mesmo tendo aquela visão 360 ser incapaz de enxergar de onde os inimigos vêm, principalmente por conta da escuridão. Aliás, a iluminação misturada com sons dos monstros, trilha sonora e ambientação trouxeram uma camada ainda mais tensa para a jogabilidade. Eu senti alguns poucos drops de frames no modo qualidade jogando no PS5, já no PC estava praticamente injogável. Eu ainda não sei se é culpa do PC ou do game mal otimizado, até porque o meu setup já está um pouquinho ultrapassado mesmo, mas a julgar pelas experiências compartilhadas pelas pessoas nas redes sociais, o game não está bem otimizado. Eu vi alguns bugs também, mas nada que comprometesse a minha experiência com o game. Uma coisa que eu gostei bastante é o fato de que, ao abrir o mapa, o game não é pausado. E pra quem abre o mapa 987 vezes por minuto como eu, isso muda completamente a dinâmica. As homenagens marcantes ao game original também foram um tiro certeiro, trazendo uma nostalgia pra puzzles que tantas vezes a gente resolveu ao longo dos últimos 23 anos, né? Resumindo, a equipe de produção fez um excelente trabalho e Silent Hill 2 Remake melhora muito a experiência de gameplay do game de origem, mas é óbvio que poderia ser melhor. Ainda assim, diante de todo o cenário de insegurança que havia quando a gente viu os primeiros trailers e gameplays também, o resultado final é bastante satisfatório, pelo menos pra mim.
Os gráficos de Silent Hill 2 Remake estão muito bonitos, principalmente pela qualidade de recriação visual dos personagens e da cidade de Silent Hill e seus ambientes, mas claro, longe de ser um game dessa geração de consoles. A ambientação foi melhorada com texturas detalhadas, iluminação atmosférica e efeitos climáticos intensos, como a neblina densa que é uma marca registrada da série. Esses elementos ajudaram a manter a sensação de isolamento e desconforto do jogo original, só que com uma camada visual mais moderna, o que impressionou alguns jogadores e desagradou outros. Os rostos dos personagens também foram bastante elogiados por suas expressões faciais mais detalhadas, o que trouxe uma profundidade emocional muito maior para cenas dramáticas, especialmente as de James Sunderland. Seus olhares se tornaram muito mais expressivos nas cutscenes, deixando evidente os sentimentos de tristeza, desconforto e descrença diante do desenrolar da trama. Esse realismo aumentou o impacto dos momentos de terror psicológico, deixando as cutscenes ainda mais imersivas. Inclusive, elas merecem muitos elogios, pois dão muito mais profundidade e humanidade para os personagens. Elas literalmente transformaram a tristeza em algo puramente belo de se ver. Mas, embora os gráficos sejam tecnicamente bonitos, alguns jogadores sentiram que o novo estilo visual é mais limpo e polido do que o game original, o que pode diminuir um pouco aquela atmosfera suja e perturbadora de Silent Hill original. A estética do jogo de 2001 tinha um ar mais cru e granulado, o que contribuía para o clima de mistério e desconforto. Já no remake, essa aparência mais refinada às vezes tira um pouquinho daquela parte de estranheza que definia a experiência anterior. Ainda assim, de modo geral, o trabalho gráfico do remake é considerado um ponto alto, especialmente quando comparado a outros jogos recentes de horror, e mantém a essência visual característica da franquia de Silent Hill. Antes de falar sobre a trilha sonora magistral do Akira Yamaoka, eu preciso elogiar as dublagens e o sound design do game. As dublagens estão muito boas e em algumas cenas elas traduzem muitas emoções e sentimentos dos personagens, especialmente as cenas do James. Porém, para algumas cenas como a dublagem da Mary no corredor, elas me fizeram ter uma certa saudade da dublagem original, que me passava um pouco mais de emoção com uma voz trêmula e um choro que doía na alma, mas enfim, pode ser só uma brisa minha. Já o sound design, mano, tá absurdo. Os sons das portas rangendo, as faíscas saindo dos equipamentos quebrados, as goteiras pingando no solo, além dos barulhos dos passos e os grunhidos dos monstros, tornaram a minha imersão no game algo perturbador e insano. Eu ouvi muitos barulhos que provavelmente nem existiam, né? O que me fez questionar se eu não tava delirando também. Agora, a trilha sonora, cara... Que choque nostálgico, mano. O Akira Yamaoka voltou para regravar as faixas, fazendo uma fusão entre o clássico e o novo. As trilhas sonoras dos ambientes estão pesadas demais. Elas adicionam uma camada de atmosfera enorme de tensão enquanto nos trazem de volta aquela mesma sensação de desespero do game original. Os sons metálicos e industriais, coisas batendo, trazem à tona aquela agonia e aflição que só nos faz querer correr e fugir logo dali, né? No hospital em específico, foi angustiante ouvir aquele som que lembra o som de um respirador o tempo todo. Mas o pior de tudo mesmo é saber exatamente a que aquilo se refere. Já nas composições mais musicais, eu creio que é unânime dizer que a trilha sonora de Silent Hill 2 em especial é uma das mais icônicas do mundo dos games, se não a mais icônica. Claro que a do terceiro game também é tão boa quanto, mas a carga emocional que as canções do segundo game trazem, muito por conta do drama que cerca a história, são as que mais me tocam. E queira ou não, músicas mais introspectivas e melancólicas me pegam mais mesmo, e é curioso ver o quanto essas músicas refletem e muito a jornada emocional do protagonista. Mas apesar de gostar muito da roupagem da trilha sonora do remake, eu ainda acho a original inigualável. Talvez seja só um saudosismo meu, ou não, né? O fato é que a música de Yamaoka é cuidadosamente equilibrada entre momentos de introspecção emocional e pura inquietação sonora. Isso não só enriquece a experiência narrativa, mas também aprofunda a conexão emocional do jogador com o universo sombrio do jogo. As composições evocam tanto a beleza quanto o desespero, criando um contraste poderosíssimo. Bom, e para finalizar o vídeo, eu simplesmente quero dizer que eu amo os questionamentos que essa obra nos traz pra vida. Percebe como é tênue a linha que separa a loucura da sanidade? E se por um acaso você tá se perguntando, mas qual delas é melhor? Bom, no caso do game, depende. Ah, mas e no caso da vida? Depende também. A pergunta certa seria, louco pra quem? Não existem regras capazes de determinar o quanto alguém tem de louco ou de são. Todos nós temos doses de loucura e sanidade, assim como cada um lida com seus processos de maneira diferente. O ponto-chave é que não nos cabe julgar. A mensagem do game é sobre culpa, aceitação e perdão. Ou seja, coisas da vida, né? No game, somos colocados no papel do protagonista, ou seja, na posição de alguém que descobrimos ter feito algo horrível diante de um ambiente tóxico e repleto de ofensas e sofrimento. E as intenções de nos colocar nessa posição são simplesmente geniais porque fazem com que a gente se desarme e nos coloquemos no lugar de perdoar ao invés de julgar. A experiência com o game não se trata só de bater o martelo e condenar o James, afinal a sua própria mente já o fez e da pior maneira possível. Ele não só asfixiou a sua esposa, como a viu morrer inúmeras vezes em seu pesadelo, além de reviver toda a dor e trauma causada pela doença e partida precoce de sua amada esposa. Isso nos traz uma compreensão de que a visão sobre quem é o monstro ou mocinho é completamente relativa
relativa e depende totalmente da perspectiva, assim como a gente viu em The Last of Us Parte 2, por exemplo. Ele sente de maneira desesperadora culpa e remorso, mas não só por aquilo que ele fez, principalmente por tudo aquilo que ele não pôde fazer também. A conclusão é que James amava Mary e muito, e isso é visível e irrefutável diante de tudo que ele fez no game, assim como ele também a fez feliz, conforme dito na própria carta da Mary. E nós, após finalmente compreendermos todos os porquês, temos o papel fundamental de perdoar ambos, tanto Mary quanto James, pois a doença foi a única responsável pela dor, tristeza e tragédia que cercam a história principal de Silent Hill 2. Só pra finalizar o vídeo mesmo, eu queria acrescentar um trecho de uma música minha que responde aquela questão lá em cima sobre loucura ou insanidade. Bom, é uma visão bem particular, tá? Lutei pra ser maior que tudo que me trouxe dor. Transbordo vida tipo o choro de um recém-nascido. Me chamaram tanto de louco por ser sonhador. Se eu não sonhasse, talvez nunca tivesse vivido. É isso, família. Bora viver e bora sonhar. Então, que vocês tenham uma excelente semana e... caso você queira me ajudar com o meu sonho, não se esqueça, cara, de curtir, de deixar seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, compartilhar sua opinião e principalmente de se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo para as pessoas que podem gostar também, certo? Com isso você vai estar me ajudando a realizar meu sonho, que é literalmente falar sobre as coisas que eu gosto e de alguma forma contribuir para a interpretação de vocês. Tamo junto, boa semana, paz!